Boa noite, dona Mônica, tudo bem? Boa noite a todos os condôminos. Pessoal, eu me chamo Emerson Sarmani, engenheiro da Sul Energias Renováveis. Aqui a gente vai fazer a análise do telhado de vocês. Então a gente tem aqui, ó, imagens de satélite do condomínio de vocês. Nessas imagens a gente consegue, por exemplo, estar fazendo a medida desse telhado do condomínio de vocês. Tem aí aproximadamente 21 metros de largura por 4,5 aí de comprimento. Então, essas aqui são as medidas do telhado de vocês. Algo que é de suma importância nessa análise é a questão do sombreamento que essa caixa d'água ela pode proporcionar nesse telhado. Então, em algum momento do ano, essa sombra ela vai estar projetada dessa maneira, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ela pode ser, inclusive, até um pouco maior. E em outra época do ano, essa sombra ela vai estar projetada do outro lado. Então, a gente tem que fazer uma análise desse sombreamento para que nessa região não tenham painéis solares e isso prejudicaria alguns condôminos. Ou seja, se uma pessoa ela ficasse com os painéis nessa região onde há sombreamento, o sistema dela ele não seria totalmente eficiente. O painel fotovoltaico, a placa solar, ela é inimiga da sombra, ela gosta de sol. Por conta disso, fizemos essa análise neste software. Então aqui nós temos o condomínio de vocês, aonde essa região aqui ela é a caixa d'água. Nessa região, como vocês podem ver, existe uma zona branca, né, onde não tem painel solar. E aí, por que que não tem? A gente faz uma análise desse sombreamento da seguinte maneira. Existem 2 meses que são muito estudados no estudo da análise solar, que são os meses de junho e dezembro, onde acontece o equinócio e o solstício, tá? Então isso está relacionado ali com a posição que o Sol vai estar, e dependendo desse mês, a projeção da sombra ela vai ser diferente, tá certo? Então a gente vai partir aqui com o mês de junho. Eu vou colocar aqui o início da manhã, tá? 5h34 da manhã. O sol ele começa a nascer. Então a gente vê que vou voltar aqui um pouquinho, às 7 horas da manhã, a gente tem uma pequena sombra aqui nessa região, tá? Essa sombra ela não vai afetar muito a geração, porque o melhor sol para gerar energia solar é no período de 9h30 da manhã às 14h30 da tarde. Então a gente vai ver a sombra ela se deslocar dessa maneira. Nós podemos ver aqui que aí às 11 horas, 12 horas, a gente já quase não tem praticamente sombra e ela está invertendo de posição, tá? Quando for aqui às 14h54, a gente tem um pequeno sombreamento aqui nesse painel. Só que como já é o final do período onde a gente tem a melhor radiação para gerar energia elétrica, a gente não precisa estar tirando esse painel daqui não, tá certo? A gente pode deixar ele aqui. A próxima análise que a gente vai fazer, eu vou retornar aqui para o início da noite. A gente vai fazer a mesma análise, mas no mês de dezembro, tá certo? Eu vou pegar aqui o dia 14 de dezembro. Então a gente tem aqui o nosso iniciozinho da manhã e você consegue observar o seguinte: começou aqui, ó, às 7h12 a gente tem um pequeno sombreamento nesse painel, como eu já falei, não vai afetar muito aí a geração. E posteriormente a gente consegue observar que essa sombra ela vai se deslocar, tá? E no mês aí de dezembro, a gente vê que às 14 horas, 14h54, tem um sombreamento muito grande aqui nessa região. Então, nessa região, não é aconselhável colocar painel solar. Além disso, se nós colocássemos painéis solares em todo o telhado, esse telhado ficaria muito difícil de fazer qualquer tipo de manutenção. Então, por 2 motivos, não iremos colocar painéis aqui. Primeiro é a questão do sombreamento. Então, essa região ela é muito afetada aí pelo sombreamento nos meses de dezembro e junho, o que traria uma perda de eficiência para o condômino que ficasse com essa região. E a questão da manutenção do telhado. Temos que ter espaço para fazer manutenção no telhado, tá certo? Então, por conta disso, essa aqui é a análise de sombreamento que a gente proporciona para vocês, tá certo? Bem, a dona Mônica ela me perguntou, Emerson, quantos painéis serão possíveis
colocar nesse nosso telhado. E aí a gente vai contabilizar isso aqui agora, tá certo? Bem, cada linha dessa aqui são 18 painéis. Então nós temos uma, duas, três, quatro linhas dessas completas com 18 painéis. São 72 painéis. Nessa região aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui nós temos 10. Vamos somar mais 10. Aqui nós também temos mais 10. Então vamos colocar mais 10. Já estamos em 92 painéis. E nessa região aqui, ó, vamos começar aqui pelo lado direito. Nós temos 1, 2, 3, 4, 8 painéis. Vou colocar mais 8. Estamos em 100 painéis. E aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 painéis. Mais 13 painéis. Então aí nós temos 113 painéis. Bem, a dona Mônica me disse que isso seria dividido aí por 8 condôminos mais o condomínio. Então se nós dividirmos isso por 9, nós temos aí que cada condômino teria direito a 12 painéis, tá certo? Se dividirmos por 8, temos aí que cada condômino tem direito a 14 painéis. Emerson, quanto gera 14 painéis? Pessoal, 14 painéis gera cerca de 900 kWh de média, tá certo? O que é a média? É a soma da geração de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Você soma tudo, quanto gerou em cada um desses meses de energia, divide por 12, isso vai te dar uma média. Emerson, quanto gera 12 painéis? 12 painéis vai estar gerando aí pra gente uma média de 700 kWh, tá certo? Então nos deixamos disponíveis para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Dona Mônica, Dona Yara, Senhor Gustavo, Senhora Cristina, todos têm o meu contato. Podem entrar pelo WhatsApp, me ligar para qualquer dúvida que estiverem, estamos aqui disponíveis.